Graças e paz, meu querido, minha querida. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo referente ao nosso discipulado das quintas-feiras, relembrando que nos estudos passados nós viemos falando sobre salvação, né? Salvação que é a saída da nossa sujeição completa ao pecado e as lutas pelas quais nós passamos debaixo da escravidão do pecado. Depois da salvação, falamos sobre a questão da vida com Deus, né? Nosso compromisso com Deus, essa caminhada. Posteriormente a isso, falamos sobre atos de piedade, que é esse relacionamento eu e Deus, né? Esse relacionamento, essa vida, esse desenvolvimento do meu relacionamento com Deus, essa luta para buscar a direção, entendimento que nós devemos ter de Deus. Logo em seguida falamos sobre obras de misericórdia, que é o nosso relacionamento com o nosso próximo, a busca da ministrar sobre o nosso próximo, bênção de Deus, o relacionamento que devemos ter com pessoas. E no último estudo, foi ministrado inclusive pela pastora Lotermar, a nossa missão, né? A missão que é a realização da obra de Deus. E hoje, dando sequência à nossa sequência de estudos, nós queremos falar sobre dons e ministérios, né? Nós precisamos usar o nosso dom para o desenvolvimento do reino de Deus. E para nós, dons e ministérios não é um simples programa de atividade. Dons e ministérios é um estilo de vida, é um estilo, é a sua forma de viver. Agora, o que é um dom? O que é dom? Dom é uma capacidade sobrenatural, ou assim, além do normal, dada por Deus a alguém, para que esse alguém possa desenvolver o seu ministério, o ministério que Deus entregou para a pessoa. Ministério é aquilo que Deus pede para você fazer, é uma obra, uma destinação, um objetivo que Deus tem a atingir por teu intermédio. E então Deus lhe dá condições, ferramentas, capacidades para que você possa exercer e cumprir com esta missão, com esta obra. Lá em João 14, 16 e 17, nós lemos assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui, o que nós queremos dizer é que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita para fazermos a obra de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é que nos capacita. Aqui, esse texto está nos mostrando algo muito importante. Primeiro, que o Espírito Santo está com vocês. Aqui esse texto, ele foi escrito antes do Pentecostes, tá? Então, o Espírito Santo antes tinha uma habitação seletiva, né? Deus tinha uma obra para alguém, a habitação era seletiva e com um fim específico, né? E o Espírito do Senhor desceu sobre o fulano, para isso, para aquilo, para aquilo. Então tinha um objetivo. Após
o Pentecostes, não mais a habitação foi seletiva, mas a habitação do Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, todo aquele que crê realmente em Cristo Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que está em nós e o Espírito que nos conduz a toda a verdade, a justiça e o juízo. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz, né? Então, todo filho de Deus tem o Espírito Santo. Por que está falando? O Espírito Santo está com vocês e estará em vós, porque ele deixaria de ser apenas uma habitação seletiva, estando, agora não, ele habita no ser humano, ele habita em todo aquele que crê, e esse Espírito que em nós habita, é quem Deus Pai, Deus Filho, agora Deus Espírito Santo, ele atua em nós e traz a nós capacidades, dons, para que nós estejamos usando no desenvolvimento do nosso ministério. Aí você fala, pastor, mas qual é a necessidade e qual a importância dos dons? Bom, como eu falei, dom é uma capacidade sobrenatural dada por Deus aos filhos de Deus, para que esses filhos de Deus possam fazer e cumprir com a sua obra, né? Então é uma capacidade. Então, o que acontece? Essa capacidade, né, me faz detentor do conhecimento e das facilidades para se atingir o objetivo que Deus tem com a minha vida. Na palavra de Deus nós temos pelo menos 3 relações de dons. Eu quero ler para vocês essas 3 relações, porque elas nos ensinam e nos falam muito sobre essa questão do dom. Primeiro, está lá em Romanos 12, do capítulo 12, do verso 6 até o verso 8. Tá? Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom, aí vem. Então, a graça nos foi dada, ou seja, foi um favor, graça é um favor imerecido. Então, Deus, na sua ciência ou na sua pré-ciência e no seu objetivo que tem comigo e com você, Ele nos capacitou e nos deu capacidades. E aí está falando, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetizar aqui Deus dá capacidade a uma pessoa de saber algumas coisas que Deus quer que ele saiba antes, né? Ele profetiza, faz algo, tem um conhecimento antes do fato, porque Deus tem os caminhos dele, Deus tem os objetivos dele. Então, não é porque a pessoa quer, mas porque Deus capacita para esse tipo de conhecimento. Se o seu dom é de servir, ou outras traduções falam ministério, né? Sirva ou exerça o ministério, tá? Então, fala, olha, se você tem o dom de servir, e existem pessoas que têm o dom de servo, de serviço, que a pessoa tem uma habilidade tremenda para fazer coisas, para servir pessoas. Esse tipo de gente é muito importante na área social, né? A área social da igreja, porque ela tem a capacidade de servir, ela tem prazer em fazer isso e Deus capacita. Então, o dom de servir, dom de ensino, se é de ensinar, né? O dom de ensino, ensine. Então, existem pessoas que ensinam, mas existem pessoas que têm a capacidade, têm o dom do ensino. Enquanto a pessoa que comum, né, ensina, pode ensinar,
e ela tem que gastar um bom tempo para preparar para isso, para aquilo, a pessoa que tem o dom de ensino tem uma facilidade muito grande para exercer esse tipo de ministério. Ela ensina com facilidade, enquanto para o outro é mais custoso, para ela é fácil. Por quê? Porque é uma capacidade que Deus deu específica para ela nessa área. Então, na escola dominical, em discipulado e outros, essa pessoa é fundamental para trazer ensino, para trazer conhecimento para todos os irmãos, né? E se há capacidade para, aqui fala ânimo, mas em outras traduções fala exortação, essa pessoa tem uma facilidade muito grande para mostrar a uma outra pessoa onde ela está errando, né? A exortação, né? O ânimo, ela anima e exorta ao mesmo tempo. Então essa pessoa tem uma capacidade tremenda, enquanto uma outra pessoa faz e fere pessoas, porque não sabe exatamente como fazer, ou se faz, ela tem dificuldade. A pessoa que tem esse dom tem uma facilidade tremenda de chamar, conversar, explicar e exortar, dar um corretivo, apresentar uma correção e a outra pessoa entender e agradecer. Por quê? Porque ela tem uma capacidade que Deus deu para essa situação, né? Também, se é contribuir, que contribua generosamente. Dom de contribuição. Queridos, essa pessoa, ela é usada por Deus para suprir pessoas. E normalmente essa pessoa tem uma facilidade muito grande para lidar com recursos, né? Lidar com as finanças. E essa pessoa, ela porque é um dom que Deus deu, ela tem capacidade de lidar com recursos e faz os recursos se multiplicarem, porque ela tem uma capacidade que não é normal. Então ela multiplica os recursos com ela rendem muito mais. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de contribuição e Deus dá a ela porque ela tem no seu coração a disposição de contribuir, né? Então uma pessoa dessa é muito importante também no meio, no nosso meio. Aquele que exerce liderança ou governo, né? Que exerça com zelo. Deus também dá capacidade a pessoas para exercer liderança. Todas as pessoas podem liderar alguma coisa, mas existem pessoas que Deus dá uma habilidade especial para liderar, para exercer governo. Ela consegue fazer uma coisa de uma maneira muito intensa e de forma que os liderados aceitam e concordam com a sua liderança, né? Então também é uma pessoa muito importante no meio do povo de Deus. E o outro fala aqui sobre misericórdia, né? A pessoa tem a sensibilidade de sentir o que o outro sente, né? Também é uma pessoa muito importante na área social da igreja. A pessoa que tem o dom de misericórdia, ela tem empatia, ela consegue discernir, ela consegue sentir o que o outro está sentindo, e então ela sabe se aquilo é verdade ou não. Eu já tive alguns diáconos em igrejas que eu pastorei anteriormente que tinha isso. Quando aparecia alguém na igreja, eu chamava o diácono tal, ele depois chegava, pastor, a coisa é assim, e eu sabia que ele estava sendo usado por Deus porque ele tinha esse dom. Então eu pegava e falava, vamos seguir esse caminho, e ele dava lá uma direção, falava, vamos seguir esse caminho. Por quê? Porque o dom dele complementava aquilo que eu não tenho, né? Então isso é muito importante. Então, a primeira relação de dons nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8. A segunda relação nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso
4 em diante. Diz assim, 2 Coríntios 12, 24 em diante, diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso é importantíssimo você saber, que nós temos dons. Você tem dom, eu tenho dom, nós recebemos dom. Todo cristão tem dom. Não tem crente que não tenha dom. Se você não tem dom, é porque você tem algum problema, né? Porque quando você aceita Cristo, pelo menos um dom você tem, e normalmente a pessoa tem mais de um, né? Mas, então ele está dizendo, olha, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem dá é o Espírito que habita em mim e em você, aquele que te selou como propriedade exclusiva de Deus. Ele é quem nos capacita, ele é quem nos traz esses dons para desenvolver o nosso ministério, o ministério que Deus colocou na nossa mão para ser desenvolvido. Então, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Então, não pensa que um dom é contrário ou versus o outro. Não, eles são igualmente importantes e são complementares. Um complementa o outro. Um dom precisa do apoio do outro. Para quê? Para que tudo possa correr de acordo com aquilo que Deus está planejando. Ok, há diferentes formas de atuação, ou seja, eles têm dons que são de uma forma, tem uma forma de ser, tem outros de outra forma de ser. Então, há formas diferentes de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. Então, Deus usa cada diferença, cada dom, para levar a bom termo o ministério e a obra que Ele tem nesse mundo. Ele usa a obra que entregou a você, a obra que entregou a você, a obra que entregou a você e a mim. Ele usa essas obras, ministérios que Ele deu especificamente a cada um, para fazer a obra maior que Ele tem nesse mundo. Muito bem. Cada um, porém, é dado manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, o dom que nós temos, o exercício desse dom precisa visar o bem comum, ou seja, o bem de todos. Pelo Espírito a um foi dado palavra de sabedoria. Tem gente que tem uma sabedoria dada por Deus que é tremenda. Às vezes está uma confusão, está uma discussão, uma falta de objetividade nas coisas, e Deus usa aquele servo que Ele deu essa capacidade, Ele levanta, dá uma palavra, cessa toda aquela divergência, porque a pessoa traz clareza à coisa, palavra de sabedoria. A outro mesmo Espírito, palavra de conhecimento, né? Então, a pessoa traz às pessoas a elucidação de coisas que estão obscuras. A outro, fé, né? Todos nós, filhos de Deus, temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A partir por aí que todo mundo tem que ter fé. Contudo, existe aquele que tem o dom da fé, né? Ou seja, essa pessoa tem uma capacidade de crer no impossível de uma maneira espetacular, né? E a fé e a maneira dele ser contagia outras pessoas, porque ele é tão certo, tão convicto disto, que ele contagia outras pessoas. Então, outros têm essa capacidade. E como é importante, quando as coisas não estão correndo bem, essa pessoa se manifestar com toda a sua confiança, com a fé que tem, e falar, Deus é Deus, Deus vai fazer, Deus isso. E então aquele que está desanimado, ele se sente estimulado a continuar por causa desse que tem um dom de fé. Muito bem. Pelo mesmo Espírito a outro é dado o dom de curar, né? Existem pessoas que Deus usa na área da cura, né? E como é importante, ainda mais nos dias que nós estamos vendo, dias de pandemia, dias
de doença, de falta de assistência pelos organismos, né? Que deveriam tomar conta disso. Pessoas estão sofrendo além do necessário, e então Deus usa essa pessoa ora e as coisas acontecem, né? Não porque ela seja boa, mas porque Deus é bom, né? Lógico que essa pessoa tem que procurar ser boa, né? Mas a coisa acontece não por causa da pessoa, mas por causa do Espírito que habita nele e que deu a ele esse dom de orar e curar pessoas, né? E não é que a pessoa cura quem ela quer, ela tem que orar por todos, mas Deus opera curando as pessoas que ele achar que deve curar pelos objetivos que Deus tem. Pelo mesmo Espírito, a outro é poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, né? E a outros interpretação de línguas. Aqui, eu não vou entrar na discussão aqui, mas o texto fala sobre dons considerados extraordinários e tal, mas não é. É exatamente como os outros, né? Tanto é que está na mesma relação, né? Aqui, dom de línguas, dom de interpretação de línguas e tal. Tem gente que tem muita dificuldade para aceitar isso. Uma vez me perguntaram sobre isso, se eu acreditava nesses dons sobrenaturais, se eu achava que... Eu falo, eu acredito na Bíblia, está na Bíblia. Tá, então eu acredito, mano. Qual a dificuldade? Talvez você tenha alguma resistência de aceitar isso ou aquilo. Esse é problema seu. Eu aceito a Bíblia. A Bíblia diz que tem, então eu tenho que acreditar. Posso até ter alguma dificuldade com alguma situação, mas eu creio porque está na Bíblia. Senão eu vou ter uma peneira seletiva daquilo que a Bíblia diz. Tem as coisas que eu aceito, tem as coisas que eu não aceito. Tem as coisas que eu concordo, tem as coisas que eu não concordo. Isso vai mudar a Bíblia, ou vai mudar o desejo e a vontade de Deus? Não vai. Então é melhor eu me conformar com a Bíblia. Talvez eu precise fazer um ajuste em mim mesmo, né? E não na Bíblia. Eu tenho que me ajustar à Bíblia, e não a Bíblia se ajustar a mim e ao meu conhecimento. Então eu tenho que crescer um pouco nesse sentido, sabendo que existem dons que eu não entendo, mas eu sei que tem, né? Eu não entendo porque isso, não entendo porque aquilo, não entendo, né? Talvez porque você não tenha, ou não tenha experiência, ou não tenha ainda um conhecimento tão profundo quanto deveria ter, mas se está na Bíblia, pode acreditar, irmão, é de Deus. Talvez um ou outro exerça esses dons de uma maneira estranha, né? Estranha que eu falo, estranha a Bíblia, né? Mas ele existe, eu não posso negar, né? Aliás, todos os dons, eles podem ser manipulados, né? Pessoas podem manipular dons, pode, mas depois ela vai ter que se haver com Deus, né? O que eu não posso é resistir àquilo que Deus coloca na palavra. Eu tenho que ter prudência, mas não rejeitar, né? Eu não posso rejeitar o que Deus colocou. Se eu rejeitar o que Deus colocou, eu estou brigando contra Deus, e não é uma boa coisa, pode ter certeza, né? Ok, aí tem a segunda relação de dons, que está também aqui em 1 Coríntios capítulo 12, só que no verso 28, faz assim, verso 28 de 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: assim, na igreja de Deus, Deus estabeleceu apóstolos, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que os realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas, né? Outra relação. Então nós temos esses diversos dons, né? E volto a dizer que dom é uma capacidade que Deus dá, né? Como nós vamos exercer esses dons, aí é que eu tenho que buscar a direção de Deus, né? Eu tenho que
em primeiro lugar, saber qual é o dom que Deus me deu. Porque dom é uma capacidade. Ora, se Deus me deu uma capacidade, Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade, assim, sobrenatural, como eu digo que é, então, se Ele me deu essa capacidade, não é para qualquer coisa, não é para deixar guardado e tal. Não, a capacidade, esse dom que Deus me deu, é para exercer no meu ministério. Deus entregou uma obra aqui para que eu faça. E essa obra, para que eu possa fazer de maneira adequada, de maneira a atingir os propósitos que Deus tem com o meu ministério, eu preciso ter algumas ferramentas. E estas ferramentas são esses dons dados por Deus. E eu preciso saber quais são essas ferramentas para usar no meu ministério. Então, eu tenho como homem de Deus e você como homem ou mulher de Deus, você precisa também descobrir, saber qual é o dom específico que Deus lhe deu, para que você possa exercer esse dom em função do corpo. Porque, na verdade, o texto nos mostra que nós recebemos da parte de Deus dons visando um fim proveitoso, né? E esse dom, esse fim proveitoso leva à edificação, o fortalecimento, o crescimento e traz bênção sobre todo o povo, né? O povo de Deus, né? E aqueles a quem você é encaminhado por Deus. Esses dons, né, ele tem duas situações. Ele pode ser exercido no meio do povo de Deus, ou seja, dentro de uma igreja, ou fora dela. O objetivo é o mesmo, né? Dentro da igreja é edificar o povo e trazer ao povo crescimento e fortalecimento. Lá fora da igreja, para aqueles que ainda não têm, o objetivo é exatamente o mesmo: edificar um povo a Deus que venha depois a se agregar à igreja e continuar glorificando a Deus. Mas o objetivo é o mesmo: é edificar um povo, abençoar, fortalecer, trazer direção a esse povo para que ele entenda quem é Deus e o que Deus quer, né? Então, nós temos duas situações, uma dentro da igreja, outra fora da igreja. É lógico que as estratégias podem ser diferentes para dentro da igreja e fora dela, né? Você pode fazer de uma forma dentro da igreja, de outra forma fora da igreja, mas sempre com o objetivo de glorificar a Deus, através da capacidade que Ele me deu, né? Então, querido, eu quero lembrar aqui que todo cristão tem pelo menos um dom. E quando esse dom é exercido debaixo da direção de Deus, existe bênção. O dom não é exercido pela vontade da pessoa. O dom não é exercido pela vontade de quem tem esse dom. Mas o dom, ele é exercido pela vontade daquele que deu o dom, daquele que concedeu a capacidade. Quando cada um exerce o seu dom em benefício do corpo, que é a igreja, todos são abençoados. Mas quando eu quero usar o meu dom, a capacidade que Deus me deu, para algum tipo de benefício pessoal, eu gero confusão. Se eu quero, através do meu dom, me prevalecer, se eu quero ter algum tipo de privilégio, porque Deus me deu aquele tipo de dom, eu começo a gerar confusão no meio do corpo de Cristo, né? Eu começo a gerar confusão no meio da igreja. Então, querido, que Deus te abençoe e que você procure saber qual é o dom que você tem, né? Porque se Deus deu um dom para você, não é para você primeiro deixar escondido e de repente nem você saber. Pelo contrário, Deus quer que você saiba e que você o exerça. Mas exerça o seu dom debaixo da direção de Deus. Debaixo da direção de Deus. Porque sendo feito assim, você é abençoado.
e todos que estão à tua volta, todo o povo, também será abençoado através do dom que Deus concedeu a você. Tá? Então, procure saber qual é o teu dom. Desenvolva o teu dom, né? Para que você possa atingir o propósito de Deus, abençoando outras vidas em nome de Jesus. Que o teu ministério seja abençoado, seja em que área for, né? Temos diversos dons e ministérios no meio do corpo. A obra é a mesma, diversos dons, diversos ministérios, visando o mesmo bem, glorificar a Deus em todo o tempo, abençoando o povo. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar ministrando esse estudo. Pai, como é importante sabermos as ferramentas que o Senhor colocou à nossa disposição, para que possamos usá-la da melhor forma possível e assim fazermos a tua obra com maior facilidade, abençoando e tornando a obra mais completa. Então, Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, para que ele saiba qual é o dom que ele tem, ou que ela tem, e que exerçam esses dons, abençoando as vidas e sendo um instrumento vivo na tua mão. Eu peço as bênçãos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até a próxima quinta-feira com um novo estudo.